Jornal da Tribuna, segunda edição. Oferecimento: Plano C. Boa noite. Ainda não podem voltar aos apartamentos os moradores do prédio na Praia Grande, onde aconteceu a ruptura de uma coluna de sustentação. Aumentaram os casos de virose em cidades da região. Guarujá é o município com mais registros. Em São Vicente, na Praça 22 de Janeiro, acontece o Festival do Torresmo. Além da carne de porco, tem opções de carnes e sobremesas. De virada, o Santos conseguiu a classificação na semifinal da Copinha e vai enfrentar o América Mineiro na Vila. Começou o JT2. Permanece interditado o prédio que fica no bairro Oceana, Praia Grande, onde uma coluna de sustentação rompeu ontem à tarde. Ainda não se sabe quando os moradores vão poder retornar aos apartamentos. Tudo vai depender de um laudo técnico e das avaliações da Prefeitura e da Defesa Civil. Pelo menos 4 caminhões carregados com escoras metálicas, as chamadas sapatas para sustentação, foram descarregados hoje de manhã. A rua e a calçada onde fica o prédio de 20 andares foram interditadas. A coluna que cedeu e pode ter comprometido a estrutura do edifício fica em uma área comum no mezanino. O incidente foi ontem à tarde. O local passava por uma manutenção quando os moradores escutaram o barulho. Alguns contaram que sentiram o prédio tremer. O prédio é um prédio de 121 unidades, dessas 61 estavam habitadas no momento do evento. Houve interdição imediata no momento da ocorrência do prédio sinistrado e o prédio ao lado preventivamente. Após a análise e avaliação dos engenheiros, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, entendeu-se pela manutenção da interdição no prédio sinistrado e a liberação no prédio ao lado. Uma informação que ainda vai ser confirmada pelas autoridades é que os reparos começaram depois que uma moradora escutou estalos, ficou preocupada e reclamou. Logo depois, começaram os serviços de manutenção. Foi aí onde a coluna cedeu. As janelas chegaram a entortar. Do lado de fora, dava para ver a entrada da garagem com as escoras metálicas instaladas. O prédio, que fica no bairro Oceã, tem 2 entradas, uma pela praia e outra pela rua Guimarães Rosa. Um laudo dos responsáveis pelo imóvel será divulgado. A Prefeitura de Praia Grande informou que a Defesa Civil já mandou técnicos ao edifício e que aguarda os resultados. A Polícia Científica esteve no prédio no início da tarde. Cabe agora à Prefeitura e Defesa Civil o planejamento para recuperação aí desse edifício. Essa recuperação deve ser feita pelo próprio edifício, né? E o acompanhamento da Prefeitura para a posterior liberação dos moradores. A Prefeitura de Praia Grande disse que as equipes da Secretaria de Urbanismo e da Defesa Civil continuam acompanhando os serviços feitos pelo prédio para escorar a estrutura. Também falou que aguarda dos responsáveis do edifício os laudos sobre os serviços que deverão ser realizados para reparar os danos causados, conforme as exigências da Secretaria de Urbanismo. E o trecho da Rua Guimarães Rosa permanece com acesso restrito para a realização dos trabalhos e até mesmo por questões de segurança. O Matheus Crossi está lá e dá mais detalhes para a gente. O que foi feito agora à tarde? Matheus, boa noite. Olá, muito boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Eu e o repórter cinematográfico Fernando Esquilo chegamos aqui por volta das 3h30 da tarde. Nós nos deparamos com um engenheiro civil e funcionários finalizando o trabalho de colocar essas escoras aqui no edifício que fica na Rua Guimarães Rosa, no bairro da Oceã. Com a chegada da nossa equipe, eu tentei falar com esse engenheiro civil, mas eles acabaram fechando o portão da garagem e impedindo, que nossa equipe pudesse acompanhar esse trabalho. Como vocês também podem acompanhar nas imagens, na região do mezanino foi colocada uma lona, impedindo também que seja visto o local onde essa coluna acabou cedendo e também impedindo que a gente consiga acompanhar os trabalhos que são realizados. Relembrando
sábado, esse incidente aconteceu por volta das 12h15 da tarde. 2 funcionários trabalhavam no mezanino realizando obras de manutenção periódica, informação passada pela própria construtora. Isso aconteceu na tarde de ontem, quando acabou cedendo. O edifício precisou ser evacuado rapidamente. Com a chegada das autoridades do Corpo de Bombeiros, Polícia, GCM, Defesa Civil, no final, ao longo da tarde, o edifício vizinho também precisou ser evacuado por questões de segurança. Por volta das 7h40 da noite, o prédio vizinho foi liberado para os moradores, mas esse daqui, ele permaneceu interditado. O Corpo de Bombeiros, eles apenas acompanharam os moradores para que eles pudessem retirar os seus pertences. Eu falei também com alguns moradores aqui do próprio edifício, eles falaram que não tiveram nenhum respaldo da construtora em questão de respaldo financeiro. Vários moradores tiveram que procurar casas de parentes, lembrando que Praia Grande é uma cidade que recebe bastante turistas. Teve um turista do Rio de Janeiro que teve que dormir na rua porque não conseguiu se hospedar em outro local. Eu mesmo entrei em contato com a construtora, que fica a 200 metros aqui na quadra de trás. Liguei, uma funcionária informou que o responsável estaria indo na prefeitura para tentar a autorização para que os moradores retornassem para o prédio. Mas isso não aconteceu. Um morador mandou uma nota que recebeu da própria construtora, informando que todas as exigências foram tomadas conforme a solicitação da Defesa Civil e bombeiros da data de ontem. Mas, infelizmente, por questões burocráticas, não foi liberada a entrada no residencial. Ou seja, o prédio ainda continua interditado. Além do prédio, se a gente conseguir virar um pouquinho a imagem, esse prédio aqui atrás de mim, que é o prédio vizinho, a garagem dele e a região de lazer, que é a piscina, permanece interditada. Inclusive, agora à tarde eu falei com um casal, com uma moradora, na verdade. Ela falou que teve que dormir na sala e com a porta destrancada, com medo com que algo pior pudesse acontecer. Vamos acompanhar. Mesmo que nós tivemos a autorização para estar entrando no prédio, a gente não dormiu, porque eram os barulhos das estacas colocando no prédio ao lado, e a gente naquele pânico de saber o que podia acontecer. A nossa garagem do 00, aqui do meu prédio, foi interditada ontem mesmo. A Defesa Civil pediu para que retirassem os carros, inclusive o meu era o último que estava ali dentro dessa garagem, e eu retirei o carro e ela foi interditada, a piscina, o corredor da garagem, o corredor, a parte de cima da garagem também, e não falaram nada. Falaram que está fazendo isso para proteção, para não cair estilhaço, pedra, essas coisas e prejudicar a gente. Só isso que foi passado. Eu fiquei até 2 da manhã ali na praia observando o que estava acontecendo. Um funcionário falou para mim que tinham sido colocados 400 estacas e por causa do feriado ia chegar mais outras hoje para fazer um total de 1.000 estacas para serem colocadas. Só isso, mas ninguém se comunicou com a gente de absolutamente nada. E ainda na Praia Grande, a chuva causou alagamentos hoje à tarde. Teve motorista que enfrentou a enchente na orla da Vila Caiçara. De cima, a impressão é que a água cobre as rodas dos veículos. Recebemos também o flagrante de um carro trafegando na ciclovia. Numa rua que corta a Avenida da Praia, mais alagamento. Ainda na Vila Caiçara, a Maria Eugênia registrou a água dentro de casa na rua São Cristóvão. Ruas do Jardim Melvi também ficaram cheias. O telespectador falou que esse vídeo foi gravado na Avenida Luiz Amaro Costa. A chuva veio mesmo como previam os meteorologistas. Mas a imagem que a gente tem ali da Ilha Porchá, em São Vicente, é até bonita, apesar do tempo nublado e chuvoso. Agora à noite, muitas pessoas estão dentro de casa por causa da chuva, mas tem uma boa notícia, viu? Para quem gosta de curtir a praia. Olha só a previsão para amanhã. O sol volta com força nesse final de semana. Presente para quem está passando as férias por aqui e para quem está de folga. O calor aumenta no domingo. Em São Vicente, a máxima amanhã chega aos 26 graus. Em Santos, 26 também.
As condições do mar ainda não vão estar ideais para os surfistas. Em Guarujá, o sol aparece entre nuvens, mínima de 23 graus. Em Bertioga, pode garoar logo cedo, máxima de 27 graus. Em Cubatão, o sábado será de sol. Os termômetros alcançam máxima de 28 graus. Na Praia Grande, mínima de 24. Nas cidades mais ao sul, o sol também aparece. A temperatura máxima chega aos 27 graus em Mongaguá e em Peruíbe. A gente agora segue para as cidades do Vale do Ribeira. O sol deve brilhar nesse sábado. Máxima de 33 graus em Registro e 27 em Ilha Comprida. Seguindo para Cananéia, os termômetros podem marcar máxima de 27 graus. E em 7 Barras, 33 graus. Aumentou o número de pessoas com virose em cidades da região. Guarujá é o município com mais casos. As crianças são mais sensíveis à doença, por isso é preciso reforçar a hidratação, beber sempre água filtrada e higienizar bem os alimentos. Vários sintomas fizeram a Tainá trazer a filha Manuela, de 6 anos, na UPA da rodoviária. Ela está com febre de 39, está com um pouquinho de diarreia, dor na barriga. E começou um vômito contínuo agora. Onde você acha que ela pegou isso? Por conta da água, né? Porque algumas vezes a gente toma água assim da torneira mesmo. A Vitória, de 2 anos, também bebeu água da torneira. Ela precisou tomar soro e remédios para enjoo. O diagnóstico foi o mesmo. Ela está com virose, está com vômito, dor abdominal e vômito. Tomou soro na veia e repouso, né? A virose normalmente é provocada por vírus e bactérias, micro-organismos que precisam de alguma ajuda para se deslocarem. E essa ajuda pode ser a circulação de pessoas. Agora, na alta temporada, Guarujá chega a receber mais de 1 milhão de turistas. E com mais gente na cidade, maior a chance desses micro-organismos se espalharem. E as crianças são as mais afetadas. Só na primeira quinzena de janeiro, esta UPA teve 237 atendimentos a crianças que apresentavam diarreia e vômito. Esse número já é maior do que todo o mês de dezembro do ano passado, quando a unidade registrou 209 casos de virose. No pronto-socorro de Vicente de Carvalho, de 1º a 15 de janeiro, quase 1.100 crianças foram atendidas com sintomas de virose. Esse conjunto de sintomas é o que gera, nós chamamos de gastroenterolite. E muitas vezes as viroses elas não são identificadas? Não, elas não são identificadas porque ela é um grupo, pode ser tanto de vírus como bactéria ou parasitas. O médico explica que os adultos costumam ser mais resistentes do que as crianças. Para evitar a virose em qualquer idade, é preciso cuidado com a higiene e a água que a pessoa bebe. Filtrar água sempre para as crianças, lavar alimentação, verdura, frutas, entendeu? Manter sempre a higienização, esse é o principal fator. Mantendo a higienização, com certeza vai estar prevenindo seus filhos de ser contaminado aí. O aumento de casos de viroses também foi registrado em outras 2 cidades. Na primeira quinzena de janeiro, o pronto-socorro infantil de Cubatão atendeu 235 crianças com sintomas da doença. No mesmo período de dezembro do ano passado, 229. Bertioga também apresentou alta. Em dezembro de 2022, deram entrada no hospital municipal 42 crianças e adolescentes de até 15 anos com virose. Em janeiro, esse número passou para 62. Manter sempre a hidratação, a alimentação com frutas, com legumes, né? Beber bastante líquido, água, suco, pós 24 horas. Se a criança tiver um fluxo de mais de 6 vezes de diarreia ou 5 vezes de vômito, aí tem que procurar o pronto atendimento, sim. Os sintomas só não são piores do que a ansiedade da pequena Manu para ficar boa logo e continuar aproveitando as férias. Eu quero ir para a piscina, para a praia também. Tem um açaí lá na minha casa, eu quero. Você quer ficar boa para brincar, né? Aproveitar as suas férias? É. E agora as informações para os motoristas que estão com a carteira de habilitação vencida. Amanhã vai ter mutirão nos poupa-tempos da Baixada Santista para renovar a CNH. Mas o pedido dessa renovação precisa ser agendado. A Thaís Roso traz todos os detalhes para a gente. Boa noite, Thaís.
Oi, Adriana. Boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Exatamente. Tem mutirão amanhã nos Poupatempos, em todas as unidades aqui da Baixada Santista. E no próximo sábado, dia 28, também tem mutirão. Então, são 2 dias de mutirão que o Poupatempo decidiu realizar justamente para dar vazão ao número de pedidos que é grande de renovação de carteira de habilitação, principalmente agora no começo do ano. Tem muita gente que precisa renovar até o dia 31 de janeiro e aí eles abriram 10 mil vagas para todo o estado de São Paulo. Então o pessoal precisa estar atento, porque, como você disse, precisa fazer o agendamento previamente. Esse agendamento ele pode ser feito nos portais do Poupatempo na internet, no site, no aplicativo, nos totens que ficam no Poupatempo e também em um número de WhatsApp. O número, para quem quiser anotar, é 011 95220 2974. Eu vou repetir, 011 95220 2974. São muitos pedidos, né? Só em 2022, para vocês terem uma noção, foram mais de 4 milhões de pedidos de renovação de CNH. E quase metade desses pedidos foram feitos de maneira online. Então é importante as pessoas entrarem nesses canais, pelo WhatsApp ou nos portais, para poderem identificar se é de forma simplificada que eles conseguem pedir a renovação ou então é de maneira presencial. Aqui na Baixada Santista, todas as unidades estarão abertas. Algumas das 7 da manhã até a 1 da tarde e outras das 9 da manhã até a 1 hora da tarde. A única cidade que não tem posto físico é Peruíbe. Portanto, o pessoal de Peruíbe que precisar, precisa procurar atendimento na cidade vizinha, que é Itanhaém. Adriana? Obrigada, viu, Thaís? Bom trabalho para você. E agora a gente vai falar sobre o futebol. A Federação Paulista confirmou hoje os jogos das semifinais da Copa São Paulo de Juniores. Palmeiras e Goiás jogam amanhã às 9 da noite na Arena Palmeirense. Já o Santos vai enfrentar o América Mineiro no domingo às 9 da noite na Vila Belmiro. Os 2 jogos com portões abertos. O Santos conseguiu a classificação na virada de 2-1 contra o Fortaleza, com gols de Thiago Balieiro e Ivonei. O time santista disputou 7 jogos, ganhou 6 partidas e perdeu apenas uma. Por coincidência, Santos e América Mineiro vão repetir a semifinal do ano passado na Copinha. E a seguir, mais um dia de shows no Cartódromo de Praia Grande. Hoje tem Sorriso Maroto e Zé Felipe. E em São Vicente tem Festival do Torresmo para os apaixonados por carne. E não é só de porco, não. Os detalhes a gente conta daqui a pouquinho no próximo bloco. Alô, você que é da praia e gosta de agitar, em Bertioga aproveite, muita coisa vai rolar. Agita, agita, Bertioga, o verão aqui é mais legal. É diversão e aventura, tudo muito radical. No Agita Bertioga tem 3 arenas, esportiva, radical e multiuso, com diversos esportes. Além de shows, aulas de pit dance, aeróbica e muito mais. Venha se divertir muito, opções não vão faltar. Programação completa em bertioga.sp.gov.br. Bertioga é mais esporte, 365 dias de diversão e aventura. Vai na fé! Lui convidou o Sol para virar dançarina oficial da banda, mas ela ficou dividida. Eu preciso pensar. O quê? E agora que decidiu aceitar, pode ser tarde demais. Solange, a dona Vilma me deu ordens expressas para não deixar você entrar. Eu não vim até aqui para nada. Realmente. Deixa eu entrar. Vitinho! Será? Não é possível. Hoje vai na fé. Estação Verão, que chegou para movimentar a Praia Grande. Dia 20 de janeiro, sexta-feira, Sorriso Maroto e Zé Felipe. No sábado, dia 21, Pablo Vittar e Luísa Sonza. E no domingo, dia 22, Menos é Mais e Alok. Garanta seu ingresso no www.estaçãoverãopg.com.br. Segundo pesquisa do Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista, depois de um período de perdas por causa das restrições da pandemia no ano passado, o comércio faturou, em média, 5% a mais que em 2021. Mas teve comerciante que lucrou acima disso. Michel está otimista, espera vender tanto ou mais que no ano passado. Em 2022, o aumento foi de 18%
em relação a 2021. Muitas empresas pequenas que produziam produtos mais baratos fecharam por causa da pandemia, porque não tinham para quem vender. E aí, consequentemente, o ticket médio aumentou muito nas lojas, porque as marcas tiveram que reduzir um pouco do seu custo para ter produtos melhores. Se eu pegar os números de 20, 21, 22, eu tenho a mesma quantidade de atendimentos, só que um ticket médio muito melhor. Então você fatura mais? Consequentemente, sim. A pandemia mudou a forma de comercializar os produtos. A Simone se adaptou e também vendeu mais. A gente teve um aumento de 5% em média. O nosso segmento, a gente aumentou os departamentos da loja, acrescentou o delivery, o site, que a gente não tinha loja online. 200 comerciantes da Baixada Santista e do Vale do Ribeira participaram da pesquisa entre os dias 2 e 17 de janeiro, feita pelo Sindicato do Comércio Varejista, que atende as duas regiões. E o principal resultado é o aumento das vendas em 5%, comparando 2021 e 2022. Foram vários fatores que contribuíram. Primeiro, a Copa do Mundo, que veio numa época extemporânea, mas ajudou muito a reforçar muito as vendas de eletroeletrônicos, confraternizações, comida. A Black Friday, que no Brasil ela se estende um pouquinho mais. E, ao mesmo tempo, a volta do Natal sem nenhuma restrição. Então, as empresas voltaram a fazer confraternização, as famílias voltaram a se reunir, a ter amigos secretos, com fogos na praia, tudo que isso já estava há 2 anos sem ter. E tudo isso contribuiu para esse crescimento, que foi muito bom. A temporada de verão e os cruzeiros deixam os comerciantes da Baixada otimistas. Mas para manter a economia aquecida, depende de mais um fator. Olha, o item é emprego. Nós estamos tendo mais contratações do que demissões. Isso é muito bom, isso é mais dinheiro na economia girando, as pessoas gastando. Tivemos agora, mês de novembro, 8,1, é um dos mais baixos desde 2015. Então, enquanto essa tria de emprego continuar tendo mais contratação do que demissão, o consumo vai aumentar e as pessoas vão estar faturando aqui na Baixada. Os consumidores vivem a expectativa de um ano melhor, mas para muita gente ainda está difícil pagar todas as contas. O salário não aumenta, tudo está caro. Você vai no mercado, vamos se dizer, com R$500, você não traz nem 4 sacolas direito, porque está tudo caro. Arroz está caro, feijão está caro, tudo está caro. Ainda mais para quem sobrevive de aluguel. Os R$600 antigamente você comprava 4 carrinhos cheios, hoje você não compra mais nada com isso. Possa ser que 2023 venha melhorar. Você acha que depende mais um tempinho ainda? Acho que sim. Domingo será a 7ª edição do Passeio Ciclístico de Praia Grande. A concentração está marcada para as 8 da manhã, com largada às 9 horas na Praça Duque de Caxias, no bairro Canto do Forte. O evento faz parte das comemorações do aniversário da cidade, que foi ontem. E o objetivo é incentivar o uso de bicicletas, seja como atividade esportiva ou para locomoção mesmo. Os kits são vendidos e retirados numa concessionária de veículos, que fica na Avenida Ayrton Senna da Silva, 1030, das 9 da manhã até às 6 da tarde. Mas, atenção, qualquer pessoa pode participar da festa. E mais um dia de shows no Cartódromo de Praia Grande. E nessa sexta tem pagode e música sertaneja. Quem tá lá na Arena da Estação Verão Show é a Vanessa Martins. Boa noite, Vanessa. Oi, Adriana, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham aí o JT2. É isso aí, estamos aqui em mais uma noite da Estação Verão Show aqui em Praia Grande. Estamos nesse momento aqui no palco, onde logo mais estará Zé Felipe com muito sertanejo. Nesse momento, a equipe do artista faz os últimos ajustes ali de luz e também de áudio. Estavam tocando várias músicas do artista até agora há pouco. E logo em seguida, por volta da meia-noite, sobe ao palco Sorriso Maroto. O público já começa a chegar aqui nessa estrutura de 15 mil metros quadrados, montada aqui no Cartódromo de Praia Grande. E a gente está vendo, as pessoas já estão chegando aqui. Então a gente confere esse show que tem nessa estrutura pista premium, área VIP, camarotes, tem espaço reservado para pessoas com deficiência também, praça de alimentação.
E tem também um palco Sunset, que fica num outro ambiente, que é onde acontece o show hoje do grupo Menos é Mais. A Estação Verão Show acontece todos os finais de semana até o dia 4 de fevereiro, com grandes artistas aí do cenário nacional. Cerca de 27 artistas passam por aqui. Vários estilos musicais e atrações inéditas também para moradores e turistas que passam aqui pela nossa região. Já estiveram aqui nessa 6ª edição da Estação Show artistas como Vitor Fernandes, Tarcísio do Acordeon, João Gomes, Gustavo Mioto, Ana Castela, Dilcinho, Mari Fernandes, Ícaro e Gilmar e Matheus e Cauã. E ainda dá tempo de chegar, viu? E curtir os shows por aqui. Os ingressos estão à venda pela internet. É só acessar o site do G1. É com você, Adriana. Obrigada, Vanessa. A gente viu aí a animação e o pessoal, inclusive, passando o show logo no início da sua entrada. Bom trabalho por aí. Em São Vicente, na Praça 22 de Janeiro, até domingo, tem Festival do Torresmo. Além de diferentes pratos com a carne de porco, há food trucks que oferecem lanches com outras carnes e sobremesas. José Anselmo e Araci escolheram o festival para comemorar um ano de casados. Pegamos panela e vamos aproveitar, né? O almocinho que tava, torresmo. A gente que é do interior, que veio para cá, acostumada com os torresminhos. Comemorando aqui, comendo torresminho e curtindo aqui o ambiente, está muito bom. O Torresmo Fest já é considerado o maior evento de gastronomia do Brasil nesse segmento de carne suína. E a organização da edição que acontece aqui em São Vicente espera que o consumo da proteína passe de 10 toneladas. O festival existe há 5 anos, passou por dezenas de cidades de diferentes estados. Só no ano passado foram 86 edições do evento. Trazendo as delícias da proteína suína. Torresmo de rolo, torresmo de tira, pururuca, muita comida, cozinha regional brasileira com feijão tropeiro, arroz carreteiro, baião de dois, sobremesas, bebidas, chopp gelado, suco natural. Temos também os shows, né? Muitas bandas covers boas, maravilhosas. As barracas e os food trucks ficam na Praça 22 de Janeiro até esse domingo. Atendem o público do meio-dia às 10 da noite. Vitor vende lanches. O mais pedido é o sanduíche de costelinha. Ele vai no pão brioche, uma maionese artesanal, um hambúrguer tradicional de 200 gramas de carne, boa, bem saborosa, queijo prato e costelinha suína no molho barbecue. O Fabrício define o dele como um lanche raiz. Lanches raiz é aquele lanchão no pão francês, aquele pernil de porta de estádio, lanche de costela, mortadela, são esses tipos de lanche. O lanche que mais sai é o lanche de pernil. Salomão é chefe assador, trabalha com torresmo de rolo. Ele é assado, defumado, com um tempero que eu e o chefe desenvolvemos, guardado a 7 chaves do segredo, e a gente vende ele em porções. Um torresmo assado, defumado e depois pururucado. Para finalizar o tour gastronômico, não pode faltar a sobremesa. Nós somos especialistas em churros, temos churros tradicional, temos o cone de churros e também temos churros espanhol. Comer um pouquinho, beber um pouquinho de chopp gelado, depois sempre uma sobremesa no final para dar aquela completada no menu, né? Andei dando uma volta aqui, eu acho assim bem atraente, a gente nem sabe como escolher o que a gente vai comer, né? Mas vamos voltar e ter a oportunidade de escolher outras coisas. Hoje comemos torresmo de rolo, estava muito gostoso. O torresmo está muito bom, está bonito. A senhora é fã da carne de porco, então? Ah, sou. Torresmo é comigo mesmo. Adoro um torresminho, vixe. E a essa hora da noite dá até fome, né? Sextou, a gente encerra o JT2, lembrando que todas as reportagens estão lá no Globoplay. E tem outras notícias também sobre a nossa região e o Vale do Ribeira no G1. Acessa lá. Eu desejo a você um final de semana leve e uma excelente noite.
Jornal da Tribuna, segunda edição. Oferecimento: Plano Santa Saúde. 30 anos ao seu lado.